Vamos fazer uma pintura com a tinta guache. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Vamos iniciar nossa pintura com a tinta guache. Ó, é uma pintura de treino. Você que quer começar a pintar, primeiro você vai treinar no papelão, tá? Aqui, ó. É um papelão de uma caixa, né? E aí eu passei uma tinta branca agora mesmo, ó. Passei essa tinta guache aqui. Lembre-se, ó, tampinha amarela, tá? É tinta guache. E passei ele aqui para ficar de fundo. Agora eu vou utilizar esse estojinho aqui que tem 12 cores. 12 cores. Tem todas as cores que a gente vai precisar aqui. Então vamos nessa. Vou deixar aqui embaixo. Uma canequinha com água. Esse pincel aqui, essa trincha eu utilizei para passar a tinta guache aqui no fundo. Pessoal, boa tarde aí quem está entrando agora, né? Dalva, João Eudes. E aí, João Eudes apareceu. Chegou atrasado não, comecei agora. Então vamos lá. Então vamos iniciar aqui pelo céu. Eu tenho aqui um pedacinho de carvão que é de churrasqueira, tá? Aquele carvão de churrasco lá e tal, que acende o fogo, é esse mesmo. Um pedacinho dele aqui, ó, tá? Eu recomendo o carvão, não utilizar o lápis, porque o lápis ele vai ficar marcado e aí não vai sair. Então se você marcar com o lápis e aí utilizar uma tinta amarela ou então um azul claro, o lápis vai aparecer por baixo, né? E o que acontece? Com o carvão, a tinta vai absorver ele, tá? Então aqui, ó, mais ou menos o meio da tela é aqui, né? Eu boto assim uns 4 dedos, assim, 3 dedos, que essa tela aqui é pequena. Então 3 dedos é mais ou menos aqui, ó. Então vou fazer esse risco aqui com o carvão, ó. Não precisa botar força no carvão, só dar uma passadinha assim de leve, pronto. Primeira coisa, dividir a tela no horizonte. Agora eu vou pegar aqui um azul royal e um azul celeste. Já vem no estojinho aqui, ó, prontinho. Pessoal, se essa letrinha aqui embaixo estiver atrapalhando você, aí você faz assim na tela, assim, ó, pro lado, arrasta pro lado, que ela some. Depois você arrasta de novo que ela aparece, tá? Às vezes as coisas estão aqui embaixo, eu vou misturar as tintas aqui, e aí você não está dialogando, e aí é só arrastar pro lado aí essas letrinhas aí que elas saem. Então vamos nessa, ó. Então, o azul royal. A tela aqui agora já secou agora. Lembrando que isso aqui é tinta guache. Tinta guache, ele é solúvel em água. Então, tem que utilizar água. Vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Olha só. A tinta guache é fantástica, ela tem uma cor bem viva, né? Ó,
utilizando aqui o pincel número 10 do estojinho. O estojinho que você compra aí na plataforma mesmo. Então vamos nessa, ó. Como é o papelão, ele é assim meio canelado, né? Pode ser que ele fique aqui um pouquinho canelado. Agora tá ficando agora. Não tem problema, gente. Você só vai treinar. Então eu utilizei o azul royal aqui em cima. Eu vou fazer uma faixa assim de mais ou menos 2 dedos. Mas aí você pode fazer como quiser aí, tá? Se você for pintar uma tela, faça primeiro um rascunho assim, ó, no papelão, para você ver quais cores que ficam mais, né, com mais harmonia, né, que combinam. Agora o azul celeste. Vou botar essa tampinha pra cá. O nome já diz, né? Azul celeste é o azul do céu. Tem que ter um paninho assim, ó, para você secar o pincel. Quando você molha, aí seca, porque eu vou mudar de cor, né? Então tem que limpar o pincel. Senão aquela cor lá vai contaminar essa daqui. Vamos nessa, ó, devagarinho, sem pressa. É uma terapia, tá? Ó, azul celeste. A tonalidade é quase a mesma, né? Mas vamos descendo aqui. Vamos botar um pouquinho aqui em cima. Deixa eu firmar aqui, a gente vai mais rápido. Tava com cuidado para ele não cair. Ó, veja que vai dando uma suavizada, né? Vai suavizando aqui, ó. É o mesmo processo para qualquer tipo de tinta, tá? Tô fazendo com material bem baratinho, que é para você iniciar aí a sua pintura. Vou pegar agora um pouquinho de branco. Gente, tem o branco aqui ó, no estojinho, tá? Vou usar do estojinho. Eu ia usar desse daqui, ó, que tem a quantidade maior. Mas tá vendo? Tem a tampinha amarela, quer dizer que é tinta guache. Tinta para papel, né? Então vamos lá, ó. Vou limpar aqui o pincel. Então vamos nessa, ó. Um pouquinho de branco aqui em cima para dar uma suavizada aqui, pra gente fazer o degradê. Olha só. Isso. Prontinho. Suavizando. Vamos colocar mais azul celeste. Olha aí. Vou colocar até ali no horizonte. Esse meu pincel ele tá muito pequeno. Então vou fazer aqui na trincha, tá? Que aí vai mais rápido, ó. Por isso que é bom você ter uma trincha dessa aqui, ela tem mais ou menos, eu tenho 1,5 centímetros aqui para 2, ó, aí você vai mais rápido, ó. Utilizando o material correto,
você ganha tempo e não desperdiça material, ó. Olha aí como é que vou rápido agora. Olha aqui o carvão, né? O carvão marcado aqui, ó. Se fosse lápis, ó, não ia sair, tá vendo, ó? Olha aí como é que o carvão saiu. Não vai me atrapalhar. Não vai ficar marcado. Tá aí, ó. Pronto. Então eu tenho aqui o céu. Agora eu vou fazer a terra. Gente, a terra você pode utilizar um laranja e depois passar esse pele aqui, ó, que vem no estojinho. Ou então misturar aqui e fazer o amarelo ocre, tá? Vou passar um pouquinho aqui desse laranja com esse mesmo pincel. Vou lavar ele aqui, secar. Então vamos nessa, ó. Gente, uma pintura no papelão, tá? Você que quer começar a pintar. Fala assim, eu acho que eu dou conta de pintar. Dá conta sim. Então, ó, papelão e um estojinho de tinta guache, ó. Desses baratinhos escolar, tá? Então vamos nessa, ó. Uma trincha aqui que eu tô utilizando, ó. Vou marcar aqui o horizonte, ó. Eu não gosto de fazer o horizonte aqui no meio da tela, tá? Eu sempre faço um pouquinho para baixo. Aí é questão de cada um. Ó. Vou passar todo ele de laranja. Todo de laranja. Ou cor de abóbora, né? Tem lugar que chama cor de abóbora, tem lugar que chama laranja. Aqui no DF é laranja. Já no Rio de Janeiro é cor de abóbora, né? Ó, o vidro é pequenininho, né? Então fica difícil de botar o pincel aqui para pegar a tinta, mas com jeitinho a gente consegue. Nós estamos gastando o mínimo para pintar isso aqui, tá? O importante é você atentar aqui à instrução, né? Como dividir a tela. Ó, agora eu vou pegar esse amarelo pele. E aí vou dar umas passadas aqui pra gente chegar até um amarelo ocre, mais ou menos, tá? O estojinho não vem com ele pronto. E aí a gente tem que fazer ele. E aí a gente já faz ele aqui pintando, ó. Professor, quantas telas dá para eu pintar com esse estojinho? Gente, dá para pintar umas 3 telas, tá? Desse tamanho aqui. 3 ou 4 telas. Dá para você treinar bastante. Então tá aí, ó. Céu e terra. Se tivesse uma água, seria céu, terra e água. É a técnica do fundo. Agora nós vamos fazer as nuvens. Gente, a nuvem, ela tem uma regrinha aqui. Eu vou fazer com o dedo, que é para passar bem para você aí a regrinha. Vou até chegar mais perto aqui um pouquinho. Pronto. Aí, ó. Prontinho. Ó, com o dedo. Tá ruim de botar aqui o dedo aqui nesse buraquinho pequeno. Ó, então eu vou botar aqui no meio. E aí vou fazer assim, ó. Vou circulando, ó. Tá vendo? Já vai começar a formar ela. Só a minha tinta aqui que o buraquinho aqui tá muito estreito, ó. Então novamente, ó, eu coloquei ali no meio, aí eu vou colocar aqui agora, ó, e vou rodando o dedo, ó. Pronto, ó. Olha aí. Eu dou preferência, assim, de fazer uma nuvem só inteira, né? Ou então duas. Eu não gosto de fazer um pouquinho aqui, outra aqui. Tipo um monte de algodão voando, tá? Não gosto. Eu ensino meus alunos a trabalharem assim, ó. Ó.
Olha aí como é que a nuvem vai formando, tá? Não tem mistério, ó. Encostou o dedo, aí você vai rodando e chegando ele pro lado, não volta lá de novo onde você já passou, ó. Você vai correndo o dedo. Olha aí. Muito fácil, gente. Não tem mistério. Então tá aí. Quer uma nuvem mais aqui para baixo? Aí você vem aqui, ó. E é da mesma forma, ó. Encostou o dedo. Puxou. Novamente, ó. Vem aqui, ó. Fazer uma nuvem mais larga aqui, ó. Vou emendar com aquela dali. Pronto, ó. Não tem um padrão de nuvem, gente. Porque nuvem, se olha pro céu, uma tá de um jeito, outra tá de outro, né? Então, é mais ou menos assim. Aqui também, ó. De novo, ó. De novo, ó. Pronto. Tranquilo. Ó, viu que eu fiz uma nuvem só, né? Ah, mas eu de repente faz uma lá em cima, professor. Eu vou fazer uma aqui, só um pedacinho, ó. Não vou encher de nuvem, tá? O João Eudes aí me acompanha já há bastante tempo, né? Então ele já tem umas manhas aí de fazer nuvem. Ó, tranquilo. Pronto, ó. Tô satisfeito, não quero muita nuvem, né? Se você quiser colocar umas pontinhas mais branquinhas, aí você molha o dedo de novo, ó. Aí você dá uma encosta aqui, ó, e roda. Aí ele vai formando aqui essa parte mais branquinha. Por exemplo, aqui está muito escuro. Aí eu encosto aqui, dou só uma rodadinha, já vai formando, ó. Tá vendo? Porque qual é o segredo aqui da nuvem? A nuvem, ela tem a ponta mais clara, tá? Qualquer vídeo que você assistir aí de alguém fazendo uma nuvem, né, pintando uma nuvem, você vai ver que ele vai deixar a pontinha dela mais clara. Agora eu vou limpar aqui meu dedo. Gente, a vantagem da tinta guache é igual a tinta que é acrílica. Ela não tem cheiro, tá bom? É a base d'água, não é tóxica, né? É uma tinta recomendada assim na escola, para criança. Não tem perigo, né? Por exemplo, ó, se eu quiser fazer a ponta da nuvem mais branquinha, aí eu pego o pincel, ó, aí passo aqui, ó, na pontinha da nuvem, tá vendo? Ó. Aí eu vou transformando ela, deixando ela mais branquinha, ó. Olha aí. Aí tudo é uma questão aí de delicadeza, de paciência, né? É aqui que vai trabalhar a terapia, ó. É nesses detalhezinhos aqui que você vai descansar a sua cabeça, ó. Com paciência, devagarinho. Olha aí como é que tá fazendo. Pronto, né? Então ela vai ressaltando. A pintura com essa tinta guache, ela fica bem suave, tá? Bem suave. É diferente de quem pinta com aquela bisnaga, né, de tinta de parede, né? Aquela bisnaga xadrez, né? Legal. Ó, aí tá vendo? João pensou que fosse regra fazer a linha do horizonte no meio da tela. Não, gente, não é, tá? Se você quiser, funciona assim, João, ó. Se você quiser evidenciar o céu, você faz essa parte maior, né? Se você quiser evidenciar a terra, né? Aí você faz aqui maior, tá bom?
mas eu gosto de balancear, e aí eu faço essa proporção. O meio é aqui, tá? E eu fiz os 3 dedos aqui para baixo. Agora vamos trabalhar essa perspectiva aqui, ó. Perspectiva da Terra. Tá vendo que o céu veio escuro pro claro? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Nós vamos fazer do escuro daqui pro claro para cá, tá? Então vou pegar aqui um marrom, ó. Tudo tá nesse estojinho aqui, gente. Estojinho não é caro, eu acho que é a tinta mais barata que se acha aí na papelaria. Guache de 12 cores, ó. Já tá tudo prontinho. Você não precisa misturar nada. Então vem aqui o marrom, ó. Vou fazer ele aqui, ó. Puxando aqui. Ó, já vai dar uma perspectiva assim, né, de profundidade aqui na pintura, ó. Quando a pessoa olhar, daí vocês já vão perceber. Para mim aqui já fica, eu tô muito próximo, né? Fica mais difícil de eu perceber isso. Ah, professor, eu queria fazer umas montanhas. Gente, eu vou passar para vocês uma técnica bem legal de fazer a montanha, tá? Porque é o seguinte, a pessoa que vai comprar uma tela, ela quer uma suavidade na tela, ela quer se sentir naquele lugar, né, naquele momento. Então você tem que apresentar uma suavidade na pintura. Olha aí, ó, já tá aparecendo a profundidade, tá? E aí a gente vai... Vou pegar o pincel mais largo, tá? Pra gente adiantar aqui, ó. Molhar ele um pouquinho. Aí eu já vou trazer ele aqui, ó. Vou chamar disso aqui, ó, um degradê, ou então esfumar, né? Ó. Olha aí, já deu uma profundidade aqui. Então, professor, eu quero fazer uns morrinhos, né, umas montanhas. Então eu vou passar uma dica legal aí. Fazer o morrinho com suavidade. Tá bom? Sopa... O nome Gente, é sopa alguma coisa. Tá? Ficou encantado ao ver alguém tão simples, né? Isso aí, gente. Às vezes a pessoa de fora aí traduz, né? Legal? Ah, o João entendeu aí, né, João? Então vamos lá, ó. Fazer morros, né? Gente, vamos evitar de fazer aquele morro assim, ó, tipo pirâmide. Vamos evitar porque fica muito pesada a pintura. Lembre-se, a pintura que você vai fazer, se for uma pintura comercial, tem que ser uma pintura leve, porque a pessoa quer se sentir naquele lugar, naquela tranquilidade, né? Ah, gostaria tanto de estar nesse lugar. Então vamos fazer isso. Vamos fazer o lugar. Vou pegar o pincel aqui número 10, né? Que é esse pincelzinho aqui, ó. Ó. Com a tinta marrom. Vou fazer uma montanha, ó. Como que eu vou fazer? Uma montanha suave, gente, ó. Suavidade na montanha. Não é bem uma montanha, né? É um relevo, é um morrinho, né? Ó. Aqui tem um pedaço do papelão, mas não vai atrapalhar, não. Ó. Ah, faz um morrinho aqui, ó. Pouquinho, gente. Não vamos levar assim até lá em cima, na nuvem, né? Vamos dar uma suavidade. Vamos evitar a ponta de pirâmide. Ó. Aqui desse lado, ó. Ó. Pronto. Tá pronto o morrinho. Que a gente fez tipo um vale, né? Ó.
Vale da Lua, eu lembrei do Vale da Lua agora. Aqui perto do DF tem um lugar chamado Alto Paraíso, que tem um Vale da Lua. É um lugar onde tem um monte de pedra, né? Uma pedra cheia de buracos. Muito bacana esse lugar, tá? É Alto Paraíso de Goiás. É a cidade do disco voador. Lá tem um aeroporto para disco voador. É um negócio meio louco assim, né? Mas a cidade é turística, né? Não sei se vocês conhecem aí, se alguém conhecer. Acho que o João Eudes já deve ter ido lá, porque ele mora aqui no DF, né? Ou então já ouviu falar. Ó, viu? Ficou um morrinho aqui no meio. Eu posso até diminuir ele aqui, se eu não gostei muito dele, assim, sabe? Ó. Olha aí, ó. Suavidade. Aí, ó. Legal? Valeu, João. Tamo junto aí. Qualquer coisa é só perguntar. Mandar aí no privado, né? Eu respondo aí pra vocês. Ó, tem um outro segredo aqui na montanha, tá? Montanha é cheia de segredo. A montanha que tá por trás, ela tem que ser mais clara do que a montanha que tá pela frente. Então eu vou escolher aqui qual é a montanha que eu quero que esteja pela frente aqui. Mais próxima, né? Então eu vou escolher aqui, ó, essa daqui, ó. Então eu vou botar ela mais escura, ó. Aí vai dar um grau aí de profundidade, tá? Ó. Devagarinho com a tinta guache, senão ela tira. Olha aí. Tá bom? Ah, essa daqui eu quero ela na frente dessa outra dali. Então vamos fazer ela mais escura. Ó, vou passar aqui uma linha nela aqui, ó. Você vai ver que vai dar profundidade, ó. Pronto, ó. Aí deixa ela borradinha assim, ó, que dá um charme. Olha aí, ó. Tá vendo como é que deu uma profundidade na pintura? É isso. É a tonalidade, né, que vai dar a profundidade. Agora vamos trazer ela aqui um pouco assim, ó. Vamos ficar uma linha aqui divisória, né? Vamos dar uma esfumada aqui, ó. Pronto, olha só que maravilha. Já a gente consegue enxergar aqui a profundidade na tela. É diferente se você fizer tudo contornadinho, né? Tudo direitinho. E aí não vai dar profundidade na sua pintura. Isso. É isso aí. O que está longe é claro, né? Igual o Eudes está colocando aí, ó. O que tá mais distante é mais claro e o que está mais próximo é mais escuro. Se você estiver viajando numa estrada, coisa e tal, repare isso, tá? Aquela montanha que está distante, aquele morro mais distante, ele está mais clarinho. Isso aí chama-se perspectiva atmosférica, tá? O nome técnico disso aí, né? Perspectiva atmosférica. Quem introduziu isso aí na pintura foi o Leonardo da Vinci na Mona Lisa. Aí é mais um conhecimento aí acadêmico aí para vocês. Leonardo da Vinci incluiu esse tipo de perspectiva no quadro da Mona Lisa. Então vamos nessa, ó. Eu agora quero fazer uma estrada aqui, ó. Gente, como é que a gente vai fazer essa estrada? A estrada, ela tem uma perspectiva de um triângulo assim, ó. Tá? Eu vou fazer ele até aqui e aqui eu vou virar ela para lá assim, ó. Vou fazer a estrada. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar a tinta branca e vou marcar essa estrada só com a tinta branca, ó. Vou fazer primeiro o triângulo, até onde eu quero mais ou menos. Eu quero ela aqui, ó. E aqui vou fazer pra cá, o triângulo da estrada.
Tem o Triângulo das Bermudas, né? Antigamente tinha esse negócio aí que os navios, eles sumiam, né, nesse Triângulo das Bermudas. Eu era adolescente quando tinha essas coisas. Ó, tá vendo? Tô marcando aqui a estrada. E aqui ela vai virar para lá. Vou fazer uma curva assim, ó. Como se a estrada viesse daqui e aí entrasse para cá, ó. Vamos nessa, ó. Veio para cá e foi para lá, ó. É só uma marcação, tá, gente? Nós já vamos trabalhar ela aqui, ó. Vai fazer até mais larga aqui esse triângulo, ó. É técnica, tá, gente? Não é que eu estou inventando, não. É porque isso aqui é técnica de pintura. Ó. Então, viu aí o triângulo? Agora vamos pintar ele. Vou pegar aqui um marrom, que ele vai dialogar com o marrom lá de cima, tá? Olha aí, ó. Aqui é o marrom, que eu vou fazer aqui a estradinha, olha só. Tem isso, tá, gente? Tem a tinta, ela tem a harmonia das cores, tá? Ela tem que dialogar com alguma outra cor, em algum outro lugar da sua pintura. Isso aí é uma teoria. Eu gosto de falar, gente, assim, uma parte acadêmica também, tá? Isso aí é o Edvard Munch, né? Que ele tem essa teoria aí. Edvard Munch é o que pintou aquele quadro O Grito. Ele é do... Ele usa aquelas cores mais fortes, né? Então vamos aqui, ó. Estou usando marrom, né? Olha aí. Ainda não deu a perspectiva da estrada, tá quase, né? Mas vamos trabalhar isso aí ainda, ó. Ó, vou passar aqui no canto mais escuro. O Eudes já tá craque nisso aí, eu vejo as pinturas dele aí, que ele posta, eu curto. Às vezes eu dou umas dicas, né? Falo, ó, dá uma melhoradinha aqui e ali, né? O negócio, Eudes, é utilizar a tinta correta, né? A correta, eu vou dizer assim, a recomendada, né? Tinta acrílica, né? Faz a diferença o material, tá? Ó. Tá aí, ó. Tô só passando aqui na borda. Queria passar aqui no pontinho aqui, mas ele tá caindo aqui do cavalete, pronto. Gente, não precisa de ter um cavalete de mesa. Você pode colocar a pintura encostada. O importante é que ela fique nessa posição aqui, tá? Que aí você tem toda a visão da sua pintura. Se você pintar com ela assim em cima da mesa, o que vai acontecer? Além de você não conseguir trabalhar direito a perspectiva, você vai arrumar uma dor no pescoço, né? Um torcicolo, né? Para ficar com a cabeça inclinada, tá? Então tem que ter um mínimo de conforto assim para você pintar. Então pronto, ó. Já vou fazer a perspectiva dela, ó. Já fiz essa perspectiva linear, né? Que chama essa daqui. Agora eu vou fazer a perspectiva atmosférica, que a gente faz com a tinta. Já vou passar para vocês agora. Ó, a perspectiva atmosférica, vou trabalhar aqui em cima da régua agora, da paleta. É o seguinte. Lembra que eu falei o que está distante é mais claro? A mesma coisa é aqui, ó. Se aqui está mais distante, aqui tem que ser mais claro, tá? Ó. Tem que vir aqui do claro
pro mais escuro. Aqui é mais escuro, lá é mais claro. Então vou pegar um pouquinho de branco. Vou dar só uma pincelada ali, ó, e aí vou esfumar aqui para trazer esse branco para cá, ó. Olha aí. Você vai ver que já vai dar uma profundidade na tela, ó, na pintura, ó. Pronto. Viu que já deu uma profundidade? É isso aí. Aqui a gente vai fazer alguns elementos e aí a gente vai acabar passando ali por cima, né? Agora eu vou utilizar um pouquinho de preto. Olha aqui, ó. E aí, gente, tá conseguindo aí acompanhar? Gente, ó, vou passar aqui porque chegou gente agora há pouco, ó, pintura no papelão, tá? Você que quer aprender a pintar no menor custo possível, tá? Papelão, um estojinho de tinta guache com 12 cores aqui, ó. Guache com 12 cores. E até agora eu só utilizei 3 pincéis, ó. Usei esses dois aqui, que vem até no estojinho aí de 10 pincéis, que é até aí na plataforma aí no TikTok Shop aí eles vendem. E essa trincha aqui, ó, tá? Por enquanto eu só utilizei esses 3 pincéis. Aí eu utilizei um carvão para marcar, né? Se você perdeu a live aí, eu vou colocar ela aí no meu perfil aí nos vídeos. Não se preocupe aí, acompanhe a partir de agora, que aí aqui ao vivo você pode fazer perguntas, né? Que depois que estiver lá no vídeo lá, né, fica mais difícil. Então você pergunta aí, a Nelby me ajuda. A Nelby tá aqui do meu lado. Ó, tinta preta agora. Não falei para vocês que aqui tem que ser mais claro? O que está mais distante é mais claro. O que está mais próximo é mais escuro. Então vou ter que passar um pouquinho desse preto aqui, só para a gente dar uma escurecida. Gente, isso aqui não fui eu que inventei, não. Isso aqui é técnica de pintura, tá? Qualquer curso de pintura que você for fazer, você vai aprender isso. Aí você aprendendo aqui na plataforma, se você for fazer um curso, você vai falar, ah, nossa, isso aí eu já sei. Eu já assisti lá na plataforma, tá? Então, se você fazer um curso de pintura, faça um curso mais intermediário, então mais avançado, porque esse aqui é o básico, né, tá? Ó. Olha aí. O que está acontecendo? Está afunilando aqui, né? A gente está trabalhando a perspectiva. Legal? Então vamos nessa. Gente, tudo que está até aqui é muito básico. Qualquer um consegue fazer, tá? Não tem mistério nenhum, não tem desenho. Ah, professor, eu não sei desenhar. Até agora, ó, não tem desenho e já é uma pintura. Você já pode botar lá na sua parede, já é uma pintura. Tá bom? Então vamos trabalhar aqui outra coisa. Ó, regrinha da pintura. Primeiro o que está mais distante, o céu. Depois o que está mais próximo, que é a terra, né? As montanhas, aqui a estrada. Agora vamos trabalhar uma casinha, né? Vamos fazer uma casinha mais ou menos aqui desse lado. Ou então vamos fazer só a vegetação. E aí fica a critério. Vamos fazer só a vegetação, porque aí a casinha, eu não queria botar desenho, né? Para não ficar muito... não dificultar mais, né? Então vamos nessa. Vamos trabalhar uma vegetação aqui. Vou pegar agora um verde escuro. Que Deus abençoe essas mãos. Gente, muito obrigado aí. Vamos aprender a pintar. Ó,
Aqui eu quero fazer uma vegetação aqui meio que no horizonte, ó. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar o pincel com verde escuro. Vem dois verdes, ó, duas cores, ó, o verde claro e o verde escuro. Então eu vou trabalhar primeiro a cor mais escura, que é o verde escuro aqui, que é um verde oliva, mais ou menos, tá? Ó. E aí vou passar assim meio que irregular, né? Passando assim, como se estivesse limpando o pincel, ó, rodando ele, ó. Nada de ficar segurando na pontinha e ficar assim, ó, tipo desenhando. Não, gente. Segura mais na ponta do pincel, ó. Vai lhe dar assim o melhor movimento aqui, ó. Então vamos nessa, ó. Por isso que o pincel, ele tem um cabo longo, para você ficar mais distante, né? Porque aí você tem uma visão total do que você está fazendo. Ó, aqui também é como se eu estivesse limpando o pincel. O pincel tá sujo, aí eu vou dar uma limpeza nele, esfregando aqui no papelão, ó. Tá? Mais aqui na linha do horizonte, ó. Pronto, ó. Olha aí, já estamos trabalhando o verde lá no horizonte. Agora vamos pegar o verde claro. Gente, que aula boa, hein? Espero que vocês estejam gostando, né? Obrigado aí pelos... chama tap-tap, né? Tap-tap, tap-tap, não sei muito não. Ó. Então vamos lá, o verde claro, ó. Esse verde aqui, ele parece um verde oliva, né? E esse aqui parece um verde mais pistache, né? É os dois que eu tenho também na parte acrílica. Só vou dar uma limpezinha aqui no pincel, batendo aqui, né? E aí eu vou dar umas batidinhas assim, ó, devagar, ó. Ó. Acima desse verde escuro, trazendo pro meio também, tá? Ó. Por quê? Gente, a copa da árvore, né, ela é mais clara, porque tá pegando a luz do sol, né? Então a gente tem que obedecer isso. E assim, a parte de baixo da árvore, ela é mais escura porque tá pegando a sombra. Olha só que maravilha. Vou segurar aqui para não cair, né? Ó. Posso trazer ela mais alta aqui nos cantinhos, para tampar um pouquinho essa montanha. Um gorrinho, né? Pronto, ó. Aqui no meio vou deixar ela mais baixinha mesmo. Tá pronto, ó. Então tem uma vegetação distante. Uma vegetação que tá lá distante, né? Ah, professor, mas aí tem uma vegetação que está mais para cá. Tudo bem, vamos fazer essa vegetação mais para cá. Aqui não está escuro, o verde escuro, então vamos trabalhar um verde claro aqui, ó. Mais esse pedacinho da estrada aqui, ó. Gente, é assim, ó. Claro, escuro, claro. Se fosse fazer um outro, fazia escuro, tá bom? Para poder aparecer. Ó. É porque o papelão ele é canelado, né? Aí dá umas falhas aqui, mas não tem problema não. O importante é que você aprenda a técnica, ó. Olha aí. Aqui tem a nossa estrada, né? Ó, vou ensinar como é que eu passo o pincel aqui, ó. Pegar aqui a tinta verde. Ó, encostei aqui, ó. Aí eu venho rodando o pincel, aí ele vai dar esse efeito dessa linha aqui, ó. Venho rodando o pincel, ó. De novo, ó, aqui embaixo, ó. Eu venho, aí eu rodo o pincel, aí ele faz essa linha, ó. Viu? Pronto. Aí aqui dá uma esfumada. Eu vou deixar assim, ficou legal assim.
essa lista aqui, ó. Ficou muito bom. Pronto. Olha aí. Ficou legal. Aí daqui pra cá, eu tenho uma estrada, né? Tem uma estrada aqui, ó. E aí agora eu posso fazer uma vegetação maior aqui. Posso fazer uma árvore, né? Posso trabalhar dessa forma aí. Posso fazer um lago aqui, de um lado e do outro, como se fosse uma ponte. Aí vai a imaginação, né? Como eu não projetei, né? Não fiz o projeto, assim, o desenho que eu queria, né? E aí a gente vai trabalhando isso aí, então. Ó, lembra que eu fiz todo esse fundo aqui, né? E agora eu quero cobrir aqui de verde, né? Como fosse assim uma vegetação, né? Ó, vou pegar um pincel mais largo e aí vou passar aqui, ó. Chegando aqui na estrada. Olha aí, ó. Dei uma suavizada aqui. Essa tinta, essa cor aqui do fundo, né? Que é tipo um amarelo ocre. Ele me ajudou a fazer esse efeito aqui, ó. Para suavizar, né? Aqui desse lado eu posso fazer também, ó. Venho daqui. E aí vou suavizar aqui. Como se fosse um campo, né? Olha aí. E aí vai suavizando, trabalhando a cor verde, né? Então vamos nessa. Então eu estou passando a técnica a mais fácil possível para você trabalhar a sua pintura, tá? Só tá dando uns retoquezinhos aqui. Isso. Prontinho. Agora, professor, eu queria fazer uma casinha. Eu faço de qual lado? Desse ou desse? Se você for fazer um elemento maior, né? É bom você fazer o elemento daqui e a casa desse lado. Porque a gente tem a tendência de ler dessa forma assim, né? Então, se você vê o maior para o menor, fica mais fácil de ler, né? Mais fácil de correr à vista, assim, na pintura. Se você fizer o maior aqui e o menor aqui, fica tipo um bloqueio, sabe? Não fica, assim, uma linha, né? Para você desenhar, vir assim com o olho, né? Vamos dizer assim, né? No mais grosseiro. Isso aí também é técnica, tá? O Leonardo da Vinci trabalhou muito essas coisas assim, tipo de pirâmide, né? De proporção áurea, né? Então, ele trabalhou esses cálculos aí e a gente utiliza até hoje. Então, vou fazer aqui desse lado uns elementos, né? Vou pegar aqui a tinta preta. E aí vou passar aí. Atenção pro elemento que eu vou fazer, ó. Aqui, vou fazer um pezinho de carnaúba. Teve gente que perguntou na live de manhã como é que faz. Aí o momento é esse. Eu não sei se a pessoa está assistindo aí. Ó, não é difícil. Ó, peguei um pincel aqui número 10, né? Ó, borrou aqui, ó. Eu encostei o dedo aqui, passei lá e borrou, mas eu vou arrumar já já. Essas coisas acontecem. Então fiz aqui o tronco da árvore, né? Vou engrossar ele mais um pouquinho. Até aqui na nuvem, para não tampar a nuvem. E agora eu vou pegar mais um pouquinho, vou fazer uns 3 ou 4 aqui, ó. Ó. Pronto, e aqui mais outro, ó. Para tampar aqui onde borrou, tá? A gente tem que usar essa estratégia aí E aí, para fazer o pé de carnaúba, a gente faz assim, ó. Deixa eu limpar meu dedo aqui, que ele sujou aqui na tinta. Ó, a gente faz tipo um catavento assim, ó. Ó. Vou passar a dica aí para você, ó. Tá vendo?
Aqui também, ó. Vamos fazer aqui um tipo um catavento, ó. Paciência, devagarinho. Trabalhando aí a terapia. Lembrando que nós estamos trabalhando com tinta guache. Aí agora aqui a gente faz assim, ó. Com o pincel, né? Vamos trabalhando assim, puxando para fazer essas folhinhas aqui, ó. Que é do pé de carnaúba. Aí vai ficar parecendo uma bola. Mas é assim mesmo. Ó. Muito bom, gente. Não tem mistério. Encostou o pincel e puxou. Aí você consegue fazer as folhinhas. Ó, é tipo um triângulo. Como se você fizesse assim um triângulo, ó. E aí puxasse aqui dentro do triângulo a folhinha para fora, ó. Novamente. Depois a gente vai fazer uns retoquezinhos nela lá, tá? Primeiro com a cor escura e depois a gente vai clareando, ó. Aqui também. Já são 7 horas. Não, tá quase. 7 horas, 7h05 mais ou menos, a gente dá uma pausa, tá? Eu acho que vai dar tempo pra gente terminar até chegar lá. Ainda faltam aí 20 minutos, mais ou menos. A gente consegue. Então, gente, ó, quem não sabe ainda fazer um pezinho de carnaúba, não é difícil, tá? É só usar a técnica aqui, ó. Então, vou puxando aqui pra fora, ó, as folhinhas. Deixa eu secar mais o pincel. Pronto. Ó. É isso aí, ó. Porque às vezes você olha a pintura e fala, nossa, é difícil fazer isso aí. Não, não é difícil, gente. É trabalhoso. Demora um pouquinho, né? Ó. Pronto, ó. Fechou aqui, ó. Ó. Ali tá por trás, né? Aí faz essa confusão aqui de folha. Não tem importância. Ó, quem não aprendeu ainda agora, última chance, hein? Ainda vou fazer uma folha aqui pra cima. Ó, você vai fazer tipo um triângulo, tá? E aí vai fazer assim, ó, com o pincel, passando pra lá, ó. Porque tem que apresentar as folhas. Novamente aqui, ó, tipo um triângulo. E aí você, ó. Aqui também. Gente, não tem mistério, não é desenho, é passada do pincel, é o pincel que trabalha aqui, ó. Não é ficar desenhando, né? Talvez a casinha que a gente vai fazer ali, é assim, mas é um desenho que a gente aprendeu lá na 4ª série, né? Na aula lá de recreação. Ó, esses pezinhos de carnaúba, de coqueiro, eles têm umas folhas caídas aqui, ó, assim, ó, tá? Porque a folha fica velha, né? E aí vai caindo aqui, ó. Então vamos lá, rapidinho pra gente terminar às 7 horas. 7h10 no máximo. Aí, ó, 15 minutos, vamos trabalhar contra o tempo agora. Ó, que são as folhas que estão... De repente caíram até umas folhas aqui pelo chão, ó. Então a gente tem que obedecer à natureza, gente. Ó. De repente caiu, mas a gente não vai desenhar as folhas aqui, gente, no chão. A gente vai fazer a passada do pincel. Quem olhar vai falar, ah, isso aí pode ser as folhas caídas. Ou então pode ser a sombra, né? Olha aí, ó. Viu? Viu como é que a pintura já transformou, né? Já deu outra visão. Outra visão, né? Posso pegar um pincel aqui um pouquinho mais fino. Vou
pegar um pincel aqui um pouquinho mais fino, que é um pincel número 0 de pontas. Você tem que ter esse pincel aí, tá, gente? Ó, ele é número 0 de ponta. Você tem que ter para fazer os detalhes, né, mais fininhos, né? Vamos supor aqui, ó, no pé desse coqueirinho eu tenho tipo uma coisinha seca, assim, uma árvore seca. Gente, a tinta preta minha chegou ao fim. É porque eu uso muito também, né? Então eu tenho que comprar sempre ela mais numa embalagem maior. Mas não tem importância, vai dar certinho. Só ter paciência, devagarinho. Vamos nessa. Já já vou olhar aí as mensagens, tá? Nel tá respondendo aí. Aí, ó. Eu vou dar uma engrossadinha aqui, ó, porque tá vendo aqui tá grosso, aqui tá fino. Na árvore é ao contrário, ela é mais grossa aqui embaixo, né? Tem que obedecer isso, porque senão fica esquisito, né? Fica esquisito é um termo assim, né? Para dizer que fica feio. Às vezes você faz uma pintura de um rosto, né? De retrato, né? Aí a pessoa quer exatamente idêntica, né? Como se fosse uma fotografia. Aí às vezes o nariz fica assim um pouquinho mais escuro, mais claro, né? Então às vezes fica um pouquinho torto. Aí a pessoa fala, nossa, mas esse nariz está esquisito, né? Quer dizer, não ficou bom. Ai, ai. Gente, a pintura de retrato, ela é uma pintura bacana, mas ela requer muito tempo. E ela também é cara, tá? Não é barato trabalhar com a pintura de retrato. Aí, ó, já deu uma modificadazinha, né? Já deu um tchan aqui, né? Pronto, ó. E aí aquelas folhinhas lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de verde e vou botar aqui perto do preto, ó. E aí eu vou, aqui na pontinha, dar umas batidinhas aqui do verde, ó. Tá? Para não ficar só escuro. Ó. Vendo? Ó. Vai ficar um pouco escuro porque está contra a luz, né? Quem quiser fazer com o pincel número 0, fazer fio a fio, também fica bom. Como eu estou fazendo a pintura mais rápida, né? Então eu estou fazendo já com esse pincelzinho aqui, ó. Pronto, ó. Aí falou assim, não, professor, eu quero um pouquinho mais de luz. Então a gente pega um verde mais clarinho, esse outro daqui, ó. Então vamos trabalhar ele aqui agora. Vou limpar o pincel. Caiu tinta aqui na minha calça, na minha roupa, mas não tem problema, estou usando uma calça bem velhinha. É isso aí, gente, é uma dica, ó, vai pintar, usa uma roupa mais, né? Que você vai só para... Não fica usando roupa boa não, porque pode ser que caia tinta, né? Apesar que a tinta guache ela sai, né? Mas aí você já acostuma que quando você for pintar com uma tinta óleo, né, que não sai, aí você já acostuma a colocar sempre uma roupa mais usada. Olha aí, ó. Gente, às vezes a pessoa tá assim, meio desanimada, né? Vai pintar um pouquinho, pega um pedacinho de papelão, ocupar o tempo, né? Às vezes já tá assim de, vamos dizer assim, já enjoado de televisão, fica rodando na plataforma aí para baixo e para cima, assiste aí uma live, aprenda a pintar, faz bem. Ó.
Aí, ó, como é que já transformou, né? Vou mostrar aí pertinho, ó. Como é que ficou. Viu? Bacana. Aí, eu quero fazer uns matinhos aqui, gente. É só... Não precisa desenhar os matinhos, tá? Você com o pincel, você encosta assim e puxa pra cima, ó. Ó. Encosta e puxa pra cima, ó. Encosta e puxa. Pronto. Quase na hora, faltam 10 minutos, hein? Pra gente finalizar aqui. Ó, falta a casinha, né? Casinha é rapidinho, a gente faz. Ó, vamos fazer um pouquinho de mata aqui na beirinha da estrada. Ó. Fazer ele pra cá assim, ó, como se fosse a sombra do coqueiro aqui, mais ou menos. Ó. Tudo isso aqui vai dando um efeito aqui legal na sua pintura. Olha aí. Gente, você é de onde? Coloca daí onde você é. Você é de Brasília, do DF, ou você é do Espírito Santo, você é de São Paulo. Coloca aí pra gente saber. Eu sou de Minas, MG. Sou de Bauru. Pra ver até onde a gente está chegando aí. É legal. Olha aí. Vamos fazer o matinho desse lado aqui. Isso aqui é só treino, tá? O João tá colocando aí, João Eudes aí, meu amigo. Aqui é só um treino, tá, gente? Com tinta guache, ó. É o material mais barato que você vai encontrar para treinar a pintura. O importante, gente, é você trabalhar, né, as proporções aqui, né, de céu, de terra, né, do horizonte, as montanhas suaves, a estrada, a perspectiva. É isso que eu gostaria que você aprendesse aqui, tá? Não é ainda assim uma coisa definitiva em tela, né? É no papelão, ó. Tá bom? Amanhã, 8 da manhã, eu vou começar uma tela nova, uma tela grande de 1 metro. Tá? Vou fazer novamente uma outra paisagem do sertão que o pessoal tá pedindo. Professor, faz uma paisagem do sertão novamente. Aí eu vou fazer, tá? Olha, aqui eu tô fazendo aqui essa vegetação, ó, da beira da estrada, ó. Então amanhã, 8 da manhã, a gente vai fazer aqui a paisagem do sertão. Vamos fazer aquele céu vermelho, tá bom? Cinderela Maranhão. Olha que legal, né? Nossa, a gente tá chegando aí, né? Bacana, viu? Estarei presente. Vamos aí, amanhã, 8 horas da manhã, a tela, ela já tá aqui, a madeira aqui, eu já até preparei a madeira dela aqui, ainda falta cobrir, né? Ainda falta cobrir, já vou mostrar aqui como é que eu fiz o chassi, né? Então vamos lá. Vamos fazer a casinha aqui, gente, com a tinta branca. Olha só, tinta branca. Vamos fazer, ó, um retângulo. Gente, lembrando que essa pintura só é um treino, tá? Para você treinar no papelão, que aí depois você compra uma tela e aí você vai fazer na tela. E na tela você não vai usar tinta guache, você vai utilizar essa tinta aqui, ó. Tinta acrílica à base d'água da tampinha verde escura. Tem que ser de verde escuro. Eu recomendo, né? Não é que tem que ser, não. É porque eu recomendo. A Nelby sempre puxa minha orelha. Fala, você fica falando que tem que ser... Não, a pessoa... Às vezes não tem, não consegue comprar, né? Ó. Olha a casinha, ó. A gente aprendeu essa casinha lá na escola, né?
Ó. Pronto. Tem o segredo da casinha também, tá, gente? Tem o segredo da nuvem, tem o segredo da casinha. Vou passar para você já já, ó. O telhado agora, o telhado vou fazer ele com vermelho, tá? Não, melhor, vou passar o preto primeiro, meu preto que tá acabando, mas acho que ainda dá para fazer, ó. Vou fazer ele preto. Por quê? Porque o telhado, ele não é vermelho, ele é tipo uma cerâmica, né? Que ele é a telha de barro, né? Ó. Não precisa ficar tudo retinho. Tem o segredo da casinha aqui, vou passar para você, ó. O telhado, ó, o segredo, um dos segredos, ó. Vamos fazer ele meio caído assim, ó, como se estivesse selando o meio das telhas, né? Do telhado, como se o telhado estivesse assim meio que arriando aqui no meio. Para não ficar uma coisa muito retinha, tá? Ó. Olha aí, ó. Vou mostrar bem de pertinho aí para você. Tenha calma, professor, tenha calma. Olha aí. Olha aí, ó, vou botar de pertinho como é que tá ficando a casinha, ó. Olha aí, ó. Passei o branco, passei o preto, fiz o telhado dela seladinho assim, ó. Que quer dizer, tá riando aqui no meio, que é uma casinha velha, tá? Agora com o preto eu ainda vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou fazer uma janelinha aqui, ó. É a janela do quarto. E aqui é a janela da sala, né? Vou fazer a porta, deixar a porta do lado de lá, vou fazer aqui a porta, ó. Gente, outra coisa, a janela tem que estar alinhada com a outra janela, né? A parte de cima e de baixo. A porta tem que estar alinhada com a janela aqui em cima, ó. Isso aí é técnica mesmo da engenharia, viu? Ó, tem gente que faz a janela bem pequenininha lá perto do telhado e a porta é imensa, né? Tem que ter uma proporção, gente. Não, senão não fica assim muito legal, né? Ó. O telhado ali foi a primeira dica, né? Da casinha, né? O segredo da casinha do telhado. Então agora eu vou passar o vermelho lá, você vai ver o efeito que vai dar, ó. Ó, em uma hora você fazendo a pintura dessa, é tranquilo, ó. Ó, tá vendo que ele não vai ficar o vermelho puro? Ele vai trabalhar aqui tipo uma cerâmica, ó. Olha aí. Pronto, ó. O telhado ficou tipo uma cerâmica aí, ó. Tipo das telhas. Viu? A casinha básica, por enquanto, o que tem de desenho mais assim é essa casinha aí que a gente aprendeu lá na quarta série, né? Pessoal, boa noite aí, tá? Quem tá chegando agora, é uma pintura feita do papelão, tá? Utilizando o estojinho de tinta guache, que é um estojinho mais barato possível. Então tá aí. Já já vou mostrar aqui quais foram as tintas que eu utilizei. Gente, agora tem aqui um segredo da casinha, ó. O sol tá desse lado, tá fazendo as sombras aqui, ó. Tá vindo assim, né? Então essa parede dessa casa, ela tem que ser mais escura do que essa daqui. Porque essa aqui tem sombra. Tá? Uma das técnicas fundamentais da pintura e que muita gente tem dificuldade é trabalhar a luz e a sombra. Então, em vez de eu escurecer essa aqui para ficar muito escura, eu vou clarear essa daqui, ó. Você vai ver aqui, ó, tem um beralzinho aqui também é escuro, tá? Tá pegando sombra. Então eu vou botar mais branco aqui desse lado, ó. Você vai ver a diferença que vai dar. Gente, isso aqui é tudo o pulo do gato aí para você que vai começar a pintar. Ó, isso aqui você não vai esquecer. Ó, passei uma camada,
né? Deu uma clareadinha, mas ainda vou passar outra camada. Enquanto isso, eu vou fazer aqui, ó, tipo um terreno, tá? Ó, peguei aqui o laranja e aí vou fazer esse terreno aqui da casinha, ó. Porque é capinado aqui, né? Porque eles têm que sair aqui na pista, né? Na estrada, né? Pista não, estrada. Então tem essas coisas, tá? A gente não pode esquecer disso. Ó. Olha que legal. E aqui a gente dá uma misturada aqui, ó, para não ficar muito fora o barro, né? Olha aí como é que tá ficando, né? Bacana. Tô esperando secar aqui mais um pouquinho, ainda tá molhado, para eu clarear mais, tá? Porque a casa tem que ter esse lado escuro e esse lado claro, porque o sol tá batendo aqui e vai fazer sombra para lá, tá? Ali vai ter um pouquinho de sombra, que assim, ó, tem um pouquinho de sombra, tá? Ó, vou escurecer aqui um pouquinho esse laranja, porque é a sombra da casa, esse natural. Tá muito vazio aqui, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma árvore. Vou trabalhar uma outra coisinha aqui, ó. Gente, que legal que vocês estão interagindo aí, né? Ó, já deu 7 horas. Mas a gente vai mais um pouquinho aqui pra gente encerrar. Daqui a pouco o pessoal quer fazer uma comidinha, né? Gente, então eu vou fazer aqui, ó. Aqui é a porta da frente, né? Aqui é como se fosse a porta dos fundos. E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Como se fosse uma trave. Tá? Fica legal isso aqui, tá? E aí eu vou pegar um pincel mais ou menos da largura. E aí vou pegar um pouquinho da tinta vermelha pura. E vou fazer aqui assim, ó. Agora um azul. Vou pegar um azul celeste, vamos ver se vai dar certo. Ó. O vermelho e o azul são cores que gostam de ficar próximas, tá? Elas adoram ficar próximas da outra. E aí vou trabalhar aqui as cores primárias. Vou botar agora um amarelo. Não, vou botar esse rosinha aqui, ó. Que é um pele. O amarelo ele não vai sobressair muito bem aqui. Pronto, ó. Nem esse aqui saiu muito, tá? Mas aí eu vou pegar o branco e passar aqui em cima, ó. Pronto, gente, é como se fosse um varal, né? Prontinho. Vou tentar clarear mais um pouquinho esse lado aqui, ó. Acho que vai dar certo agora, que já secou mais. Aí, ó, tá dando certo. Aqui também, ó, do lado aqui da parede, ó. Lembra que aquele lado lá, ele é mais escuro, né? Olha, ó. Agora sim, agora deu a luz, né? Aqui ficou mais escuro, suave, gente. Não é uma coisa muito escura, não, né? Suavidade. Tá bom? Vamos encerrar. Vamos fazer mais uma árvorezinha aqui no cantinho. Ou assim tá bom? Acho que tá bom. Já suavizou, legal. Gente, então tá aí a pintura, tá? Outra coisa aqui, eu tô esquecendo aqui, que vai dar uma melhorada ali na casinha, é fazer o contorno na janela de azul, tá? Você vê algumas pinturas aí dessas casinhas antigas, né, de fazenda. Você vai ver isso aí, ó. Aqui, ó, eles fazem um contorno aqui de azul, ó. Tá bom? Devagarinho, sem muita pressa. Já estamos encerrando. Isso aqui é a parte final aqui da nossa pintura. Ó. Pronto.
Aqui contorno da porta também, ó. Antigamente a gente fazia uma antena aqui em cima da casa, né? Eu lembro quando eu pintava, quando eu era criança. Toda casinha que fazia uma antena, né? Agora não tem mais, agora é tudo internet, né? Agora o pessoal faz tudo pela internet. Até assim no interior, assim na fazenda, tudo tem parabólica, né? Então tá aí, gente. O importante ter passado para vocês é a técnica, tá? Vou encerrar aqui agora. Vou lavar aqui os pincéis. Eu vou mostrar, só sobrou a cor de rosa, ó. Eu não utilizei o rosa. Ah, coitada, né? Ela ficou tão triste. Eu vou passar ela ali, ó. Porque aí eu vou mostrar pra vocês que eu usei todas as cores. Vou usar ela ali, coitadinha. Só ficou só ela. Então pra dar uma... Ó, nessa daqui, ó. Em vez de eu botar o branco, eu vou botar um pouquinho de rosa. Aí, ó. E também ela vai dar uma vida aqui. Eu vou fazer umas florezinhas aqui, ó. De rosa, ó. Ó. Pois é, a rosa ia ficar perdida aqui, agora ela vai dar um tchan aqui. Vai ficar legal, ó. Prontinho. Aí, pronto. Quiser botar umas florzinhas aqui no pé da árvore também, não tem problema, ó. Só dar umas batidinhas que aí esse lado vai dialogar com o outro, ó. Tá? Ó. Tem que ter diálogo. Tá aí, gente. Então tá finalizada aí a nossa pintura, feita no papelão, né? Utilizamos todas as cores aqui do nosso estojinho de tinta, guache, né? Utilizamos aqui o pincel, vou te mostrar aqui o pincel que nós utilizamos. Esse aqui é o número 8. Esse aqui é o número 10, tá? Ó. Essa trincha aqui, para fazer aqui o céu mais rápido, né? E também esse pincel aqui, número 0, de ponta, para fazer alguns detalhes de ponta, tá? Então tá bom, gente. Amanhã, 8 da manhã, nós vamos iniciar uma pintura. Não perca! Ó, vou passar aqui bem de pertinho aí para você dar uma olhadinha aí. Às vezes você quer tirar um print, né? Você pode, ó, pegar essas letrinhas e ir pro lado assim, ó. Que aí ela some aí, se você quiser dar um print, né? Então ela vai, ó. Obrigado aí pelos tap-tap, né? Tem coisa que não pode falar nas lives, né? É estranho. Mas tá aí. Daqui a pouco eu vou publicar aí no meu perfil, tá? O vídeo aí na íntegra. E aí, lá naquele vermelhinho também, né? Do YouTube, tá? Dá uma olhadinha lá, que lá eu consigo botar ele inteirinho. Porque aqui na plataforma ele não aceita só os pedaços. Aí eu vou botar ele inteirinho lá. Daqui uma meia hora ele vai estar lá. No YouTube, tá bom? Procura lá Leonel Muniz, artista Leonel Muniz, que aí você vai me achar lá. E aí você vai assistir ele na íntegra. Tá bom? Gente, um abraço, até amanhã. Quem quiser acompanhar a live às 8 da manhã.